Graça e paz, igreja. Para mim é um privilégio, uma honra enorme estar aqui mais uma noite juntamente com vocês e poder compartilhar da palavra do nosso Jesus, do Evangelho de Jesus, daquilo que Ele tem posto, em nossos corações, daquilo que Ele já colocou, já deixou aqui para a gente. E a gente vai aqui se debruçar em alguns textos muito conhecidos, E eu queria, começar esse momento já perguntando para você, nesse início de ano, início de 2026, é a nossa primeira celebração do ano, se você já tem feito aí algum plano, algum projeto, se você tem construído aí alguma perspectiva, tem algum panorama para a sua vida, para a vida da sua casa, da sua família, para este ano. Eu creio que a maioria de vocês, está nesse pé. Começo de ano, a gente sempre vai planejando, projetando coisas, para a nossa vida. Geralmente é assim que a gente trabalha no início do ano, já no final do ano anterior, E eu queria refletir sobre isso, sobre esse momento de início de ano, onde a gente vai planejando e muitas vezes, durante esse processo, na nossa casa, no nosso trabalho, a gente vai criando uma série de sentimentos que às vezes nos atrapalham durante essa caminhada. E o importante, nesse início de ano, nesse início de caminhada, muita gente foca nisso, no sustento. E o tema de hoje é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Que é um texto, que é uma oração que Jesus faz no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele deixa registrado essa narrativa da oração do Pai Nosso. E eu queria ler com vocês essa oração. Separei o texto aqui e eu queria ler com vocês em voz alta. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida entre evangélicos, católicos, seja você de que ordem ou profissão religiosa ou confissão religiosa você tenha. Vamos ler em voz alta essa oração. Vocês devem orar assim. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixes Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Gente, Jesus ensina nesse texto, nessa narrativa, não apenas uma oração. Às vezes a gente foca e pensa muito que é uma oração decorada, uma reza apenas. Mas existe uma profundidade de riqueza muito grande aqui. Nessa oração, Jesus nos convida a viver uma caminhada com Ele em confiança, dependência e entrega. Guardem essas três palavras: confiança, dependência e entrega. E a gente vai aprofundar isso nesses três momentos. O que é que você acha que tem abalado mais a sua confiança ou a confiança da maioria das pessoas? Eu fiz uma pesquisa rápida e tem uma estatística muito interessante e muito preocupante, que diz o seguinte, que mais de 50% dos afastamentos no mercado de trabalho são por causa de ansiedade e depressão. Mais de 50%, mais da metade das pessoas que se afastam do trabalho, o motivo é ansiedade e depressão. Não é... Você poderia pensar em outras coisas, Acidente de trabalho ou alguma virose. A virose do nosso momento, dos nossos dias, tem sido a ansiedade.
E é essa ansiedade que abala essa confiança que nos é proposta nessa oração do Pai Nosso e principalmente nesse trecho do Pão Nosso de cada dia. E essa ansiedade, ela grita pra gente: será que o Pai vai cuidar de mim? As pessoas estão vivendo essa angústia. O que será de mim amanhã? O que será da minha família amanhã? O que será das minhas contas amanhã? Será que eu vou ter o meu sustento amanhã? Isso tem abalado as pessoas de uma forma enorme. Sem falar na pressão por uma performance e por resultado. A gente vive numa sociedade em que cada vez mais se exige disso do indivíduo. Performance, resultado. Às vezes a gente abre as redes sociais e o que a gente mais vê são os influenciadores fazendo propostas, para você logo no início do ano. E eu vejo assim, cara, enchem o mês de janeiro inteiro de um monte de coisas para a pessoa fazer. A pessoa tem 30 dias ali para fazer 300 mil coisas. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando frustração. O povo de Israel viveu isso no período em que eles foram libertos da escravidão do Egito, estavam no deserto. Eles estavam pensando: o que é que vai sustentar a gente aqui no meio do deserto? Só tem nada aqui. O que é que vai ser da gente aqui? E eu queria ler uma passagem com vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 17, que diz o seguinte: os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. A gente está falando do maná. O maná, aquele pão, digamos assim, aquele pãozinho que Deus derramou do céu para o povo se sustentar. Quando mediram conforme o gomer, ou seja, um cesto, um vaso, quem havia recolhido muito, não teve demais. E ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Ou seja, as pessoas que precisavam de mais volume, de mais quantidade de maná, não faltou para elas. E as que precisavam de menos, também não faltou para elas. E Deus deixou um recado, Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Olha, você vai receber do maná, você vai receber desse pãozinho do céu, você vai recolher o suficiente para você, para o seu lar, para a sua casa durante o dia, e não vai guardar. Você vai consumir e não vai guardar. Você não vai reter. Porque a promessa de Deus era de que Ele derramaria o maná dia após dia. Só que aí no verso 20, diz o seguinte: contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. O maná de quem retia apodrecia. A promessa era de que Deus daria o maná todos os dias. Não precisa se reter, não precisa segurar isso daí. Mas tinham aqueles que talvez por uma ansiedade, e essa ansiedade se transformar em dúvida se o Pai iria dar o sustento, as pessoas retiam aquilo, seguravam aquilo, e aquilo apodrecia. E talvez você esteja fazendo isso com o maná que Deus te deu. E eu quero aprofundar isso de uma maneira que você entenda que o maná, ele não é apenas o alimento. Não vamos pensar apenas em pão, mas vamos pensar em bênçãos que Deus tem te dado diariamente. Vamos aprofundar isso, não vamos ficar só no pão, ou só na sua feira. Vamos pensar nas bênçãos que Deus te deu. E às vezes você está segurando, você está retendo aquilo que Deus te deu. A ansiedade dentro de você já está virando uma dúvida. E essa dúvida faz com que a ansiedade grite: será?
que o Pai vai suprir, e a promessa dele é suprir. E muitas vezes você está retendo essas bênçãos. O que pode ser essas bênçãos? Pode ser algo financeiro, pode ser um talento pessoal que você tenha, e você está retendo. Ou às vezes pode ser o seu filho, ou a sua filha, que você segura tanto, que você está apodrecendo o teu filho, de tanto que você está espremendo ele, porque você não está confiando que Deus está cuidando do seu filho. E você vai espremendo essa criança, esse adolescente, de uma maneira sufocante. Ansiedade que gera dúvida. Mas existe uma promessa também para além disso. Ainda no Evangelho de Mateus, ainda no Sermão do Monte, se você não leu ainda o capítulo 6, que se estende até o 7 e 8 do Sermão do Monte, eu super aconselho você a fazer essa leitura o mais breve possível. E eu queria ler com vocês algo que está nesse capítulo do Evangelho de Mateus, verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas? Jesus está falando, galera. Por que você está tão preocupado com essas coisas? Olha para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, e recebem alimento do Pai do céu. Vocês são muito mais importantes do que as aves do céu. Será que o Deus que cuida das aves do céu não vai cuidar de você? E eu já compartilhei isso com os adolescentes uma vez. Eu estava observando uma noite de lua cheia, maravilhosa, linda, e eu pensei, cara, o Deus que criou essa maravilha é o Deus que cuida de mim. É o Deus que cuida de mim, que cuida de você. Porque eu preciso guardar tanta ansiedade no meu coração, porque eu preciso me preocupar tanto com essas coisas, se esse Deus que criou tudo isso, Ele está cuidando de mim, e Ele se preocupa comigo. Vocês têm ideia, vocês têm noção, que o Deus que criou o universo que existe, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Mas às vezes a gente vai deixando a ansiedade tomar conta das nossas decisões, e vai gerando uma série de frustrações em nossas vidas. C.S. Lewis, um teólogo muito conhecido, né? Escritor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: ao nos tornarmos cristãos, firmamos um contrato com Deus, em sua tarefa de nos aperfeiçoar. Percebem aí? Não é algo do estalar de dedos, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, é uma caminhada relacional. À medida que você caminha com esse Deus, à medida que você se relaciona com esse Deus, Ele vai cuidando de você, e Ele não vai deixar nada faltar para você. Nada vai faltar para você. Amém? Vocês creem nisso? Vamos falar sobre dependência, o segundo tópico dessa noite. E eu tive uma reflexão a respeito disso, que é a seguinte: tornar-se cristão é um caminho. É um caminho, tá, galera? Às vezes, a transformação miraculosa não virá ou acontecerá da maneira que esperamos. Por isso, é preciso crer no sustento diário, no pão nosso de cada dia. É uma caminhada, gente, é uma construção. Mas eu sei e eu entendo que muitas vezes
é nos vendido uma relação com Deus, com Jesus Cristo, como se ele fosse um ídolo. E a relação com o ídolo é uma relação de barganha. Eu faço algo e recebo algo em troca. Essa é a relação com o ídolo que você tem. Essa é a idolatria. E muitas vezes a gente tem uma relação de idolatria com Deus, que não é saudável. Porque às vezes a gente vem de uma realidade onde nos foi ensinado isso. Eu dou e ele faz algo em troca. Toma lá, dá cá. Não é assim que a gente ouve? Ou muitas vezes a gente vê promessas miraculosas de pessoas dizendo que o seu ano vai ser extremamente abençoado, que vai ser o ano mais fantástico da sua vida, que você nunca vai ter um ano tão abençoado como 2026. Eu vi alguns pregadores fazendo isso, prometendo coisas que eles não podem cumprir, prometendo coisas que talvez Deus nem está preocupado com isso. O que eu posso garantir para você é que a vida com Deus, ela é construída na caminhada, e Ele não vai deixar faltar nada para você durante a caminhada. O maná, ele virá todos os dias. Todos os dias. Em quantidade maior, menor, mas ele virá. Quando você caminhar pelo vale, quando você estiver no precipício, ali Deus estará com você. Essa é a promessa real. Essa é a promessa verdadeira do Evangelho. Ele não está te prometendo mundos e fundos, e Ele não quer uma relação de barganha com você. Ele não quer uma relação mercadológica contigo. Amém? E daí a gente entra num ponto interessante aqui da oração. Porque se o Pai é nosso, o Pai não é meu, não é só meu e não é só seu, o Pai é nosso. O pão, ele é nosso. O pão, ele é nosso. O pão, ele não é só meu e não é somente seu. O pão, ele é nosso. E a gente precisa ter plena consciência disso. Porque como eu falei para vocês aqui no início, nessa oração, Jesus está trazendo um princípio de vida. Não é apenas uma reza decorada. É um princípio de vida, um princípio de ação, um convite à caminhada. Então, se o Pai não é somente meu e seu, e Ele é nosso, o pão também é nosso. Se Deus te abençoou, se Ele está te abençoando, e eu tenho certeza que Ele há de te abençoar, talvez não da maneira como você espera, é para que você compartilhe do dom que Ele te deu, da bênção que Ele te deu, do pão que Ele está te dando. Amém? Não vamos reter o pão, porque o pão é nosso. Vamos compartilhar. E muitas vezes durante a nossa caminhada de vida, muitas vezes durante a nossa jornada, vão ter momentos onde eu serei o cara que vou te abençoar com o pão. E em alguns outros momentos, eu vou ser o cara que serei abençoado pelo pão que Deus te deu. E eu já vivi isso, dia após dia. Um dia eu abençoo alguém e no outro dia eu sou abençoado. Porque eu vou estar precisando também. E eu creio num Deus, eu tenho a plena convicção nesse Deus que não vai nos deixar faltar nada. Amém? O que fazer com o tempo que nos foi dado? A gente está começando um ano novo. Muitas pessoas gostariam de ter virado esse ano e talvez não conseguiram, ou não conseguiram virar esse ano da maneira como gostariam. O que fazer, galera, com o tempo que nos foi dado? A gente tem aí um ano
com uma perspectiva talvez bem difícil, né? Um ano com uma geopolítica meio complicada, um cenário complicado. A gente tem um ano aí de eleição e a gente está vivendo essa polarização aí gigantesca ainda. Tem um ano de Copa do Mundo, onde os jogos do Brasil não serão no horário comercial, já imagina aí o problema disso, né? Os jogos do Brasil serão, pelo menos na primeira fase, serão à noite, então não vai ter aquele recesso gostoso que as pessoas gostam. Vai ser um ano mais complicado, galera. E o que a gente vai fazer durante esse tempo? O que será da gente durante esse ano? O que a gente vai fazer durante esse momento, durante esse período? E esse pão, imagina o tempo como esse pão que Deus te deu. Ele te deu mais 360 e poucos dias na sua vida. Vocês acham que é à toa? Vocês acham que é sem nenhum propósito? Eu tenho certeza, galera. Ninguém está aqui à toa, nem eu e nem nenhum de vocês. Mas o que é que a gente vai fazer com esse tempo que está sendo nos ofertado, que está sendo nos dado por Deus? E eu queria ler com vocês uma passagem que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Muito conhecido esse texto, né? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, os planos que você tem feito para a sua vida durante esse ano são para a glória de Deus? As relações que você tem construído na sua casa, no seio do seu lar, tem glorificado a Deus? A forma como você lida com os seus concorrentes tem glorificado a Deus? A forma como você lida com as pessoas às quais você talvez não nutra tanta simpatia, porque tem muita pessoa difícil, eu sou uma pessoa bem difícil também, tem muitas pessoas difíceis, mas a forma como você tem lidado com essas pessoas tem glorificado a Deus, gente? Os seus planos e projetos para esse ano têm glorificado a Deus? A relação que você tem com os seus filhos tem glorificado a Deus? O seu lazer, o seu casamento tem glorificado a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos viver tentando ao máximo ficar mais perto desse desejo que Jesus tem para a gente, de glorificá-lo através da nossa vida, através de quem nós somos, como pais, como mães, como empregado, como patrão, como namorado, como namorada. Seu namoro tem glorificado a Deus? Às vezes você está vivendo relações extremamente tóxicas e você já percebe que nitidamente aquilo ali não faz bem para você e muito menos glorifica a Deus, mas você entrou numa dependência gigantesca e muitas vezes você não consegue enxergar uma perspectiva de saída. Saiba que Deus, todos os dias, Ele vai te dar força para você sair disso. Talvez você não vá vencer os seus pecados, as suas dificuldades, as suas fraquezas de um dia para o outro. E você tem sofrido muitas vezes com um pecado. Isso te traz muita tristeza, muita angústia. Mas eu quero dizer para você, irmão ou irmã, o pão de cada dia dai-nos hoje. Cada dia as misericórdias desse Deus se renovam em nossas vidas. Cada dia Ele te dará mais força.
Ele vai te capacitar, Ele vai te ferramentar para que você possa vencer as suas dificuldades, aquilo que tem te atrapalhado. Ele vai te dar forças para sair dessa relação tóxica que você talvez esteja vivendo. Ou talvez você esteja num emprego tóxico, onde você talvez ganha muito bem, mas aquilo está te fazendo tão mal por dentro, que não está compensando todas as dores e ansiedades que você tem sentido. E talvez você está nessa estatística lá do início, tendo que sair do trabalho por conta de crise de ansiedade, de depressão, causada por isso. E aí você fica nessa de mais um ano, começa e eu ainda estou aqui preso nisso. Não esqueçam, gente, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele te dará o sustento, Ele te dará a força necessária para você vencer as suas dificuldades. Talvez Ele não vá te livrar de passar pelo vale. Talvez você vá passar pelo vale da sombra da morte. Está escrito. Mas não temam. Lá no vale Ele estará com você. Lá no vale Ele estará conosco. Entrega, confiança, dependência. Jesus Cristo de Nazaré faz um convite para você nessa noite. E eu já quero chamar a banda aqui acima. Ele te faz um convite nessa noite. Um convite muito especial. Para que você viva com Ele uma vida de confiança, com dependência e entrega. Confia nele. Se coloque dependendo somente dele. Às vezes a gente se confia muito na força do nosso braço, no nosso talento, nas nossas capacidades intelectuais. Talvez a gente é um Odisseu na guerra de Troia, muito perspicaz, muito inteligente, mas que naufragou durante 10 anos. Desculpa ter colocado mitologia grega aqui no meio, viu? Mas aqui me veio na cabeça. Talvez você é esse Odisseu, você é esse Ulisses, que se confiava muito na sua inteligência, mas passou 10 anos naufragando. 10 anos naufragando para voltar para casa. Não seja assim, não confie na força do seu braço, não confie apenas no seu intelecto, nos seus diplomas. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, dependa de Jesus Cristo, dependa dEle, se entregue a Ele, construa com Ele uma relação de confiança, de dependência e de entrega. Não entregue o seu coração e a sua vida para simplesmente pessoas, porque as pessoas vão te ferir, mas Ele é o único que não vai te ferir. Ele é o único que não vai te decepcionar. Confie em Deus.